Podemos fazer uma oração para começar, então? Ótimo, perfeito. Bem-vindo a todos. Obrigado, Karina, Silas, por, mesmo nesse momento difícil, com certeza já estamos unidos com vocês pela vida do pastor Paulo, mas vamos reforçar agora nessa oração para que vocês sejam fortalecidos e continuem com a fé necessária para crescer nesse tempo e receber esses milagres da recuperação. E obrigado por estar investindo na gente, treinando, dando essas ideias, e certamente vão dar um show para a gente hoje. Estamos animados. Quem está animado em receber a ministração de hoje, dá uma balançadinha na mão aí, mostra que está vivo. Também estou animada. Amamos vocês, a dor de vocês é a nossa dor, a alegria de vocês é a nossa alegria. Beijo nas crianças, nas grávidas do grupo aí, sempre bom ver todos os rostinhos. Façamos uma oração. Papai do céu, graças te damos, a ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, por todo sempre, Senhor. Nós existimos para te adorar, somos felizes porque te conhecemos, porque cremos no teu plano, na salvação que tu tem para a nossa vida, Senhor, na vida eterna reservada, Senhor, além deste plano e também na abundância, Senhor, de bênçãos, de realizações durante a nossa passagem por aqui. Te agradecemos pela reunião que está feita, pela qualidade de cada um que, Senhor, está reunido agora com a gente, tu já conheces, abençoou, nós temos tanto em comum, Senhor, principalmente que te amamos e cremos que isso deve ser, Senhor, de conhecimento de todos. Te pedimos, Senhor, pelo nosso curso de noivos, pelas pessoas que estão matriculadas e vão ter contato com os padrinhos, com os conselheiros, com as nossas dinâmicas, com tudo que vamos fazer, Senhor, está nas tuas mãos. Abençoa esse treinamento agora, inspira Silas e Karina para nos abençoarem, como sempre fazem, e também, Senhor, nós nos unimos a eles para que a fé que eles têm, junto à nossa, junto ao teu poder, Senhor, possa tocar nesse momento a todos da família Raiol e principalmente ao pastor Paulo, tão querido, tão amado, pioneiro também com a gente nesse programa de noivos, Senhor, abençoa tanto as nossas vidas. Nós queremos, Senhor, ministrar a tua paz ali naquele hospital, que os demais pacientes ali, que a equipe médica que está dando assistência, que todos que tenham contato naquela UTI, Senhor, possam ver o teu milagre, possam saber que tu és Deus acima de tudo e de todos, e tu tens a palavra final, Senhor, e que nós possamos receber de ti a vida que é a que nós tantos damos valor, porque entregamos ela a ti, Pai. Nos ajuda em todo o tempo, abençoa a Karina, o Silas, nesse próximo momento. Em nome de Jesus, nos abençoa. Amém. Amém. Com vocês. Bem, amados, para a gente é um prazer estar junto, mesmo que distante. Esse é um meio que a gente pode ter mais disponibilidade de tempo por causa dos nossos meninos, né? E aí a gente vai ter 2 encontros. A nossa proposta é fazer de 2 encontros para não ficar muito cansativo o nosso estudo. Nesse primeiro encontro, a gente vai falar um pouquinho do fundamento das lições, do curso, como a gente deve proceder em relação a cada lição, qual é a ênfase de cada lição. Porque apesar de todos vocês já terem passado pelo curso, esse último curso a gente teve uma reformulada nas lições, compactando um set, algumas coisas saíram, algumas coisas entraram. Então vocês precisam entender quais são os princípios bíblicos que a gente pensou ao construir a lição, ao construir o curso. Então esse é o primeiro momento que a gente vai conversar sobre isso. Na quarta-feira à noite, a gente só vai falar sobre aconselhamento bíblico. A gente vai dar alguns princípios também de aconselhamento bíblico. Quando a gente fala de aconselhamento bíblico, é muito profundo. A gente tem muitos estudos, muitas vertentes em relação a isso. Mas a gente vai tentar tratar de uma forma bem sucinta também, de forma bem prática, porque a gente sabe que nos pequenos grupos e até numa conversa informal, esse aconselhamento acontece. E a gente precisa também ter um norte, porque existe uma técnica, existe um direcionamento bíblico para esse aconselhamento. Então, hoje,
Talvez seja um pouco cansativo, porque a gente vai passar por todas as lições, mas a gente gostaria que vocês ficassem atentos e tentassem perceber o que cada lição nos quer ensinar. E se tiver alguma dúvida, alguma colocação, vocês fiquem à vontade para participar conosco nessa conversa. Se vocês também quiserem ficar com o vídeo desligado, só no áudio, fiquem à vontade. A gente não tem problema com isso, não. A princípio, como a Karina falou, vai ser uma conversa, então a gente não vai abordar exaustivamente todas as lições, né? Até porque elas são grandes. Então a gente vai pincelar aquilo que a gente acha que é mais importante, os pontos principais, pincelar também coisas que talvez não entraram na lição e a gente optou por deixar de fora e explicar o porquê. Mas como a Karina falou, é uma conversa, então se vocês tiverem alguma intervenção, tiverem alguma dúvida, a ideia é essa, né? Vocês vão ser os aplicadores, então vocês precisam ter certeza do que está sendo explicado, o domínio, né, do assunto. Pode ser que alguém já tenha dado uma lição, tenha dado outra, não tenha familiaridade com uma ou com outra. Então pode fazer intervenção, pode perguntar, que o cachê é o mesmo, viu? Então vamos lá, a gente vai tentar compartilhar aqui uma tela. A gente vai tentar compartilhar a tela, se tiver ok, vocês avisam. Que a gente não tem muita experiência nisso. Apareceu? Apareceu? Ok. Abre tudo, né? Abre tudo aqui? Pra mim não. Pra ti não? Tu tá no celular? Tu tá no celular? Tô. Acho que ele vai ter que escolher lá. ter uma janela que deve ser só esse compartilhamento. Tipo... Oi. Oi? Beleza. Eu acho que tu pode dar, Silas, um F5 que ele vai expandir a tela toda. Melhor. No teu PowerPoint. Agora? Pegou? Agora. Legal. Então vamos começar com os fundamentos do curso, né? A gente começa colocando uma coisa bem básica aqui, que é a autoridade final das escrituras. A gente, como crente, né, como anos de igreja, a gente tem isso de uma forma bem clara. A gente sempre diz que a escritura é nossa regra de fé e prática. Mas, às vezes, na nossa conduta, a gente não traz a escritura como autoridade final. Por que eu digo isso? Porque, às vezes, a gente traz a psicologia, a gente traz o pragmatismo, as nossas experiências, as tradições, para explicar coisas da lição, vamos dizer assim. Por exemplo, vamos sair um pouquinho do curso de noivos. Por exemplo, vamos falar sobre o homossexualismo. Existe uma corrente muito forte dentro do aconselhamento do homossexual que diz que ele é homossexual por causa da criação, porque não teve uma figura paterna presente. Isso a Bíblia não mostra em momento nenhum. A Bíblia não diz assim, se tu teve teu pai ausente, tu tem a tendência de ser homossexual. Mas a gente traz isso como uma coisa tão visível, assim, parece que tem lógica, que acaba tirando a autoridade da escritura como regra final para a nossa prática. Então, isso a gente precisa olhar com muito carinho, muito cuidado, colocando sempre as escrituras, sempre a Bíblia, como suficiente para explicar qualquer assunto da nossa vida cristã. Principalmente quando se refere a casamento. E aí, que a Karina deu de exemplo, como ela falou, vai ter alguma coisa que vai parecer lógico, como essa ideia. Vai ter até um estudo de psicologia que vai ser favorável ao nosso entendimento. Só que, num certo momento, isso pode ser, dentro do meio psicológico, acadêmico, ok. Mas daqui a 5 anos isso pode mudar. Confiável, né? Então é confiável hoje, não é confiável amanhã. Então, em vez da gente tratar a questão como pecado, dar nome aos bois, a gente vai se apoiar em outras coisas que não são tão sólidas. Mas por quê? Porque talvez tenha uma melhor recepção para quem está ouvindo. Então a gente tem que ter esse compromisso e ter mais a Bíblia aberta do que outro tipo de estudo. Pessoal, só confirmando, está aparecendo a outra página lá? Tá, né? Não? Não tá? A dos slides está aparecendo? É porque eu mudei aqui. Ah, tá. Beleza. Então, ok.
Outra coisa que dá o fundamento do nosso curso é que a gente tenta fugir das receitas de bolo. Como a gente tem a Bíblia como uma regra de fé e prática, a gente tenta fugir assim, 10 passos para um casamento feliz. Para você evitar conflito, faça isso, faça aquilo. Como a gente tem a Bíblia como regra de fé e prática, a gente tem que tirar princípios de cada lição. Não receitas de bolo, passos. Acabou. Não que Depois isso. a gente dá mais. Catarina. Desculpa. Não que isso não seja válido, a gente pode fazer, mas a gente tem que ter cuidado para que o curso não seja essas receitinhas de bolo, né? Como a gente fala. O outro ponto é que. Fala aí, amor. Outro ponto, pessoal, desculpa. Outro ponto que a gente quer trocar é o foco do casamento. Esse é um ponto que vai permear todas as lições. Porque como a gente vai ver, a gente vai tratar de finanças, a gente vai tratar de intimidade, pureza sexual, a gente vai tratar de vida espiritual. Então vão ser lições que têm uma abrangência muito grande. Então se a gente não prestar atenção, a gente vai acabar trazendo temas e polêmicas até referentes a outros assuntos. Mas o nosso foco é o foco no casamento. Então buscar sempre trazer a finança, trazer a intimidade para dentro da ideia do casamento. Claro que vão ter lições que já são mais diretas, como por que eu quero casar. Então, obviamente, é mais fácil para quem está ministrando não se perder. Mas é muito fácil em outras lições que têm uma abrangência maior, a gente acabar trazendo outras temáticas, outras polêmicas, outros assuntos que parecem mais interessantes, mas que já fogem um pouco da ideia do casamento. E esse negócio do foco do casamento também é a questão de que o fim principal deles estarem fazendo o curso não é que o casamento em si, a festa em si, o relacionamento deles em si, o relacionamento deles como casal, mas que o casamento ele visa uma analogia muito maior do que um homem e uma mulher se unindo em casamento, mas uma analogia muito maior que visa representar Cristo e a igreja. Então, todas as lições, o aluno ele tem que entender que o casamento não se diz respeito a eles, não tem nada a ver, não diz respeito a eles, mas diz respeito a Cristo. A gente tem sempre que levar esse aluno a Cristo, que Cristo ele é o esposo bondoso, líder, que dá a vida pela sua esposa, e a noiva é a sua igreja, que ama o seu esposo, que é submissa a ele como ao Senhor, que esse casamento faz essa analogia constante, é um testemunho constante do relacionamento de Cristo consigo mesmo, que envolve a Trindade, né, por causa dos papéis, e de Cristo com sua igreja. Então, o casamento, o foco não é o casamento em si, o amor dos noivos que vão estar lá, mas o foco é Cristo. Isso parece uma coisa meio teórica, mas ela tem prática. Quando a gente vai ouvir uma pregação, independente se ela é em Gênesis, Mateus, em Apocalipse, eu creio que uma boa pregação ela tem sempre que mostrar Cristo para quem está ouvindo, porque o foco das Escrituras é Cristo. Então, qualquer que seja a passagem ministrada, o alvo, o foco tem que ser Cristo. Então, da mesma forma, as lições. Por que eu quero casar, eu tenho que apontar Cristo no porquê eu quero casar. Relacionamentos, conhecendo um ao outro, relacionamentos anteriores, eu tenho que mostrar onde Cristo entra, como Cristo vai redimir esses relacionamentos. Eu vou falar de intimidade, eu vou falar como Cristo se relaciona com a sua igreja. Então, cada lição vai ter a sua peculiaridade, mas sempre com essa visão uniforme, de trazer Cristo em cada lição. O outro fundamento diz a familiolatras. Familiolatras. Que o que é isso? A gente tem a tendência, dentro do meio cristão, e eu acho que isso é muito forte na Assembleia mesmo, é trazer a família para o centro e idolatrar a família. Se a minha família for perfeita, Cristo está lá, e se os meus pais me tratam bem, Cristo está lá, e como se o fim principal das Escrituras fosse a família.
E isso nada mais é do que uma idolatria da família. E como a gente viu no ponto anterior, o foco da Bíblia nunca foi a família, assim, a nossa família terrena. Sempre foi Cristo. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado para que, quando os noivos chegarem lá, eles não dizem assim, eu vou fazer esse curso e a minha família vai ser perfeita, vai ser tudo bem, finalmente eu vou construir um lar feliz. Então, esse não é o fim principal do homem, né? O fim principal do homem é glorificar e gozá-lo para sempre. E a família é um instrumento que Deus nos dá para a gente desfrutar das bênçãos de Deus. E a gente tem que trazer isso de uma forma bem clara, não indesificar a família. Eles têm que chegar no curso procurando princípios para a família, para ter uma família feliz, e eles têm que sair conhecendo melhor a Cristo, conhecendo melhor o Cristo revelado nas Escrituras, nas várias facetas das aulas que a gente vai apresentar. Mas a ideia é suprir eles com alguma coisa que provavelmente eles não estão procurando, nesse sentido. E o último ponto é um ponto também que vai permear todas as lições, isso está bem claro na apostila que a gente colocou de aplicadores, é que a linha que a gente vai trabalhar em todas as lições é a linha teológica que vai partir da criação, os princípios divinos da criação, após a queda, os efeitos da queda na criação, na família, no homem, e a redenção, os efeitos do sacrifício de Cristo pela igreja e a sua redenção na vida prática. Então, em todas as lições, a gente vai ter que passar por essa tríade. Dizer como Deus planejou, qual foi a criação de Deus em relação, por exemplo, aos papéis do homem e da mulher, o que Deus planejou para o homem fazer no Jardim do Éden, o que Deus planejou para Eva, como Ele os criou. A gente partir para a queda, dizer que esses fundamentos eles foram afetados sim pela queda, até onde foram afetados, os efeitos da queda, do pecado dentro dos papéis do homem e da mulher, e como Cristo, após a queda, veio redimir o pecador e essa mulher pecadora, e foi restabelecer esses princípios de vida espiritual, por exemplo, dentro do casamento. Então esse também é um exercício que a gente tem que procurar fazer em cada lição, para demonstrar o plano original de Deus, como as coisas deveriam ser, mostrar a tendência natural do homem por causa da queda, por causa do pecado, seja o egoísmo, seja o individualismo, seja o materialismo, seja a busca do prazer sexual egoísta, e o que Cristo veio, como Cristo transformou cada faceta dessa, como Cristo transformou a sexualidade, como Cristo redimiu as finanças, como Cristo redimiu o papel da esposa. Então a gente tem que trazer essa experiência, essa construção em cada lição. Então a gente não pode esquecer dessa tríade. Em todas as lições, quando vocês lerem, foram ministrar, vocês têm que olhar criação, queda e redenção. Criação, queda e redenção. Esse é a metodologia, pelo amor no slide, é a metodologia que a gente usa em todas as lições. Então vamos lá falar um pouquinho sobre criação. O que aconteceu na criação? Deus fez um plano perfeito, né? E na criação ele deu os fundamentos da família. Os fundamentos do papel do homem, da mulher, como deveria ser, deixar pai e mãe. Engraçado que Adão e Eva não tinham sogros, mas mesmo assim Deus deu aquele princípio, ele deu aquele fundamento na criação. Na criação também, homem e mulher, eles refletiam a imagem de Deus perfeitamente. E não só refletiu a imagem de Deus, eles refletiu também a glória de Deus. E na criação também a gente tem todos aqueles princípios de famílias, de conduta familiar, de funções, de papéis, de cuidado. Então por isso que a gente precisa sempre, ainda mais quando a gente fala de casamento, que quando a gente fala de casamento e família não tem como fugir da criação, a gente sempre tem que voltar para Adão e Eva. Partindo da criação, aí a gente vai para a queda. A criação é uma coisa assim, bem simples e fácil de entender, né? Porque a gente sempre ouve as histórias, a gente entende que foi os fundamentos, os princípios. Mas quando a gente chega na queda, a gente começa a misturar a algumas teorias.
Então a gente precisa entender que quando aconteceu a queda do homem, os relacionamentos eles foram desfeitos, né? Eles foram prejudicados, a natureza foi prejudicada e o relacionamento com o próprio Deus foi prejudicado. E aí esse homem ele passou a ter uma depravação total. A gente precisa entender isso, porque às vezes a pessoa tem uma conduta, vamos dizer, boazinha e parece que é aceitável na sociedade, mas a gente precisa entender que o homem ele é depravado totalmente. Eu digo isso, por exemplo, na primeira lição, quando a gente vai falar quem é a pessoa que você precisa casar. Quantas vezes chegam no curso casais de cônjuges desigual? Ah, mas ele não é crente, mas ele é bonzinho, ele é um cara legal, a gente se dá bem e tudo. Como se o pecado não fosse atingir ele. Ele vai para a igreja, né? Ele me acompanha na igreja. Então a gente precisa entender que eu, o Silas, vocês e os meninos que vão chegar no curso, eles são pecadores. E o pecado e essa queda nos influencia diretamente, em todos os momentos. É uma luta constante contra a nossa natureza humana. É como a Karina falou no início, né? A gente tem que fugir das receitas, porque se a gente for pensar o curso como uma série de conselhos e dicas para as pessoas, a gente vai se perder na superficialidade. Eles vão ouvir, podem fazer, podem não fazer e podem seguir uma conduta de hipocrisia. Fica bem claro também isso quando a gente trata de intimidade, que a gente vai falar de pureza sexual. Então vai ter alguma coisa que a gente vai tocar e ele vai dizer, ah, mas ele não faz, ou ele faz isso, ou ele se abstém daquilo, e aquilo é o suficiente. Mas quando a gente vai tratar da pureza, do coração, dos desejos do coração, a gente vai ver que a gente vai ter que lidar com a corrupção. E se a gente não tiver preparado para ministrar para eles a profundidade do pecado, a gente não vai estar preparado também para ministrar para eles a extensão do perdão, a extensão da reconciliação e da regeneração, que é o próximo passo. Então eles têm que descer, digamos assim, até o vale da sombra da morte, ver em si mesmos a sua pecaminosidade, a sua necessidade de um Salvador em todas as áreas da vida dele, até no casamento. E aí sim a gente apresenta Cristo, apresenta o sacrifício de Cristo dentro das áreas de cada lição e mostra como ele é o nosso único e suficiente Salvador em cada uma das lições, seja nas finanças, seja na intimidade, seja na vida espiritual. E isso vai totalmente de encontro à tendência que eles vão apresentar de autojustificação, de achar que o que eles fazem é suficiente para ter uma família feliz, para agradar a outra pessoa, e não uma postura realmente, digamos assim, de autoavaliação, de arrependimento, de mudança de caminho. E aí a gente sempre tem a tendência de buscar culpados. Ah, meu pai me criou assim, a minha noiva fez dessa forma e por isso eu reagi. E tudo isso são tendências da queda do homem. A partir do momento que o homem caiu diante de Deus através de Adão, ele foi o nosso representante, né? Mas assim como Adão foi o representante da queda, vem o outro passo, que é a redenção, que Cristo ele é o nosso representante. Então Cristo ele veio trazer a reconciliação, a regeneração e a justificação através do seu sacrifício. Então, a gente sempre tem, como a gente tem falado desde o início, a gente tem que apontar para Cristo e a necessidade que eles têm de um Salvador. Se eles não se verem como homens caídos, eles não vão sentir essa necessidade de Cristo como um Salvador. E aí o que eles vão fazer? Eles vão procurar solucionar os problemas buscando em outras fontes, buscando na psicologia, buscando neles mesmos, buscando nos pais, na criação, nas experiências. Eles vão tentar consertar o casamento buscando em outras fontes e não buscando em Cristo. Então eles vão, talvez pela própria força, tentar consertar, tentar melhorar. Ah, não, então a gente vai deixar de viver junto para não ter mais vida sexual ativa até o casamento. Se eles simplesmente se basearem na vontade deles para fazer isso, eles vão falhar, eles não vão conseguir. Então, daí a necessidade da gente apontar Cristo como único e suficiente Salvador deles, né?
e a gente tem que sempre, como a gente tem falado, voltar para Cristo e mostrar que esse casamento é o reflexo do casamento que vai acontecer no dia glorioso que o Senhor vem nos buscar, né? Por isso que é a redenção do seu povo, que é a bodas do Cordeiro. Então a Bíblia, ela começa com o casamento de Adão e Eva e termina com o casamento. E a gente tem que fazê-los ver, visualizar esse panorama bíblico para poder entender o que Deus quer como Deus quer se revelar às nossas famílias, ao nosso relacionamento pessoal e às futuras famílias que eles vão formar. Isso tem a ver um pouco com o que a gente falou antes, de deixar a família no centro, ou de evitar uma postura familiólatra. Porque o que acontece, quando a gente vai olhar isso que a Karina falou, da Bíblia começar com o casamento e terminar com o casamento, da gente entender que Deus criou o casamento, e Ele criou o casamento não só com o propósito de fazer o homem feliz, de dar suporte ao homem, mas principalmente Ele criou o casamento para que o casamento fosse uma imagem física, concreta da relação de Cristo com a igreja. Então, da feita que a gente percebe isso, a gente vai mostrar para eles que a nossa família, ela é meramente um coadjuvante nessa história. Ela vai participar apenas apontando esse reflexo de Cristo e a igreja. Mas quando a gente traz para o foco para a família, a gente vai pensar que tudo vai girar em torno da família, né? Que o plano de Deus gira em torno da nossa família. E não é isso, é o contrário. Então é importante passar por essa tríade e fazer essa descentralização da nossa família para a relação de Cristo com a igreja e a sua redenção e, por fim, a sua glória. A gente vai passar agora para cada lição. Alguma dúvida, alguma colocação até aqui? Alguma heresia aí que a gente falou, fiquem à vontade. Vocês percebiam isso nas lições ou ainda não? Ainda não tinha a forma clara. Acho que se perceber, a gente falou à toa, né? Eita, obrigado. Então, legal. Então, a gente vai passar agora lição por lição, tá? Beleza. Por que é importante a gente falar de todas as lições? Independente se vocês vão ministrar ou não. Porque como vocês vão trabalhar, vocês precisam ter uma visão completa do curso. Porque como a gente já viu várias vezes, vai falar de um assunto e acaba trazendo outro assunto que depois vai ser tratado. Então a gente tem essa visão completa do curso para que nos grupos, nas próprias ministrações, a gente não invada, vamos dizer assim, o outro campo que vai ser tratado com mais calma, com mais profundidade no futuro. E eles mesmos eles vão procurar isso da gente. Você vai estar dando finanças, eles vão querer resolver conflitos. E aí no pequeno grupo eles vão procurar e aí se você deixar já vai para outra lição. Então, não, querido, olha, a gente vai tratar disso depois, são outros princípios. Vamos ter aqui a nossa lição de hoje, então a gente saber até onde a necessidade deles vai atrapalhar o andamento do curso. Então, a primeira lição, por que eu quero casar? Quais são os objetivos dessa lição? A gente deve levar o casal a compreender quais são as reais motivações para tomar a decisão pelo casamento e se estão de acordo com a vontade de Deus. Então, você vai questionar o aluno, vai trazer o título da lição já é uma pergunta que vai fazer o aluno refletir se essa decisão é uma decisão de acordo com a vontade de Deus. Dentro dessa lição também, o aluno ele tem que perceber se ele vai casar com a pessoa certa. Alguns pontos relevantes nessa observação. Só um detalhe também importante antes de descer aqui a sequência. Duas questões. Uma, a gente vai tratar de motivações reais dos motivos que eles apresentam para casar. Isso é legal, só que é uma coisa abstrata. É interessante a gente bater, quem for ministrar, ser bem pessoal, ser bem cirúrgico, quando for tratar das motivações equivocadas para o casamento. Isso geralmente toca bastante. Toca mais você dizer o que é errado do que o que é certo, muitas vezes. Então é importante transmitir com bastante clareza e transparência as motivações erradas, porque as pessoas geralmente procuram casar, que é mais fácil elas se identificarem. E a outra questão é o tempo do casamento também, o tempo para casar. Porque muitas vezes a gente pega casais que têm já anos de relacionamento, que a noiva já está ali segurando,
E aí o curso de noivos até entrou por causa disso, porque a gente já está há muito tempo, então é importante também tratar dessa questão do tempo, porque às vezes acontece de aparecer casais que vão diretamente cair nessa situação. Outro ponto que eu acho que é o coração dessa lição é entender o conceito de aliança e de aliança no casamento. E contrato, né? Porque quando o aluno começa a entender a seriedade da aliança diante de Deus, ele começa quando essas motivações tem, né, no seu coração, ele começa a refrear, começa a refletir. Então, o coração da lição número 1 é entender o conceito de aliança. E falando desse conceito de aliança, é importante quem for ministrar ler os textos referentes aos gibeonitas, que está em Josué, e o texto que é em Reis, que fala da aliança, do castigo de Deus em razão da quebra da aliança, para poder bater bem forte nisso, trazer, como a gente falou mais uma vez, trazer o texto bíblico para solidificar essa explicação de aliança, seriedade da aliança, mostrar como Deus cobra a aliança, como Deus vê essa aliança. Então, quem for ministrar não pode deixar de ler esses textos bíblicos. E ele também vai ter que identificar o tempo de Deus do casamento e do noivado. Algumas orientações. Ao terminar a aula, o aluno deve estar consciente da importância do casamento como aliança, entendendo como esse conceito revela a analogia profunda do relacionamento de Deus com seu povo. O aplicador deve auxiliar os alunos a encontrar a resposta para o título da lição. Sempre a gente tinha uma falha nas lições anteriores que não tinha essa resposta. A gente começa a lição porque eu quero casar, mas a gente tem que terminar a lição auxiliando o aluno a ter essa resposta. E como é que ele vai ter essa resposta? Ele vai ter o conceito de amor, ele vai ter que entender o que é o amor bíblico, ele vai ter o conceito de casamento, que é a questão da aliança, como Deus vê o casamento. Ele vai passar pela questão de saber se a pessoa é certa, se ele está em julgo desigual. E aí, com posse, né, dessas informações, ele vai conseguir responder essa pergunta inicial. Então, por isso que é importante a gente trazer alguns conceitos para que eles possam responder essa pergunta inicial, que não é uma pergunta fácil. A princípio parece fácil, mas é difícil. Ok? Vamos para a segunda lição, relacionamentos. Objetivos dessa lição: levar o casal a compreender as mudanças que ocorrem nas relações afetivas que circundam a vida do casal, como eram e como ficam as relações familiares, amigos e parentes. Aqui também é importante o casal, é sempre importante quando a gente for ministrar, a gente procurar uma afinidade com quem está recebendo, a gente procurar se identificar, né? Então, nesse contexto, Nesse contexto, é muito interessante o casal que está ministrando procurar uma aproximação, uma empatia com aqueles casais que têm essa dificuldade de relacionamentos passados, tipo uma noiva ou um noivo muito ciumento, a questão dos relacionamentos entre amigos, né? Aquele noivo que ainda não sabe dividir bem o tempo dele com os amigos da bola, as amigas que saem, e a projeção para os familiares, né? A gente sabe que muitos noivos já trazem algumas dificuldades de relacionamento com os sogros, muitos não são cristãos, né? Então a gente tem que procurar ser bem preciso nisso, mostrar casos concretos, porque realmente a grande maioria deles vai chegar com alguma ferida, algum maltrato, alguma situação traumática que tem a ver com relacionamentos anteriores, com relacionamentos de amigos ou com relacionamentos com os familiares. Essa lição trata 4 tipos de relacionamentos: relacionamentos afetivos passados, relacionamentos com amigos, relacionamento com pais e relacionamento com sogro. É uma lição bem complexa, porque cada um tem uma vertente, e a gente tirou dessa lição a questão da herança familiar. E a gente frisou nessa lição, no relacionamento com os pais, a questão da honra. Porque a gente construiu essa nova lição dessa forma. Eu creio que a maioria de vocês passaram pela questão da herança familiar, né? Inclusive era o papai e a mamãe que ministravam.
Só que a gente acredita pelo que a gente tem estudado, pelas outras coisas, que não tem fundamento bíblico isso. De que se o meu pai é alcoólatra, eu vou ser alcoólatra, meu filho vai ser alcoólatra. Não existe nenhum texto bíblico que nos fundamentem para isso. Isso geralmente acontece, e aí isso tem uma tendência a se reproduzir, né, os comportamentos dos pais nos filhos. Então, começou a se difundir essa teoria dentro do meio cristão, usando o texto, né, aquele texto eu acho que é Deuteronômio, que fala assim: eu visitarei a iniquidade dos pais dos filhos até a 4ª geração. Mas eles param aí, como se não tivesse o resto do texto, que fala que Deus vai abençoar até 1000 gerações. Então, qual é a ênfase do texto? Não é dizer que Deus vai visitar a iniquidade, mas dizer que Deus é longânimo, que Deus é bondoso, que é benevolente, que Ele visita, ele abençoa até 1000 gerações. Essa que é a tendência do texto. Qual é o outro texto que o pessoal usa para justificar essa questão, ou para trazer essa questão da herança familiar? É o texto de Ezequiel, que fala que os pais comiam as uvas... Jeremias 31. Os pais comiam as uvas e os dentes dos filhos ficavam embotados. Ele faz uma analogia. É um ditado que havia em Israel. Era um ditado. Então, isso também não tem fundamento bíblico. Na verdade, o texto de Jeremias 31, ele vai dizer justamente o contrário. Ele vai dizer que a ideia em Israel era essa, que os pais pecaram e os filhos vão colher ou vão participar dos mesmos pecados. E aí esse texto vai dizer que exatamente isso não tem fundamento, que Deus não trabalha assim. Então, por ser uma questão polêmica, por ser uma questão controversa, e na prática, depois do curso, pessoas que participaram do curso, a partir dessa roupagem, nos procuraram para trazer situações de tipo: o meu casamento, eu tive relações antes do casamento, então eu tive que fazer depois um momento de libertação, porque a minha mãe teve também isso, minha avó. Então eu queria saber. Então a gente via que as pessoas acabavam nos procurando cheias de amarras, sabe? Cheias de justificativas, se baseando em coisas que não tinha ainda. Então, assim, a gente queria, na verdade, era libertar essas pessoas e dizer: olha, isso não tem fundamento, Deus faz novas todas as coisas. Então, assim, eu sei que é um tema polêmico, mas também, justamente por isso, a gente optou por retirar essa parte, que talvez até demandasse, como demandava na lição que o seu Paulo Adonai dava, muito tempo para trabalhar isso, muito tempo para explicar, para construir o raciocínio, né? Muitas experiências, sabe? Menos textos bíblicos. Então, a Bíblia, ela é farta de textos onde a gente é ensinado a honrar os pais, onde a gente é ensinado a obedecer os pais, as bênçãos de agir dessa forma. Então, a gente achou muito mais prático, muito mais bíblico, muito mais concreto, retirar essa parte e trazer o enfoque para a questão da honra aos pais. Então, como a Karina falou, são 4 relacionamentos. Esses 3 primeiros de relacionamentos anteriores, amigos e sogros, eles têm as suas peculiaridades, o enfoque é importante, mas o centro é o relacionamento com os pais. É mostrar que se o noivo e a noiva, como cristãos, como novas criaturas, eles não conseguem ter um bom relacionamento com os pais, eles não conseguem honrar os pais, sejam crentes ou não, eles vão ter muita dificuldade de se relacionar dentro do casamento, e eles têm ali já um alerta da vida espiritual deles, como anda, para entrar no casamento. Então isso é importante lembrar, porque a gente traz muitas vezes conceitos abstratos de vida espiritual, de se é crente ou não é, mas a vida prática é o melhor termômetro. Então, quando o noivo percebe que a noiva não tem um bom relacionamento com os pais, não perdoa o pai ou a mãe por algum trauma, não obedece, não honra, isso tem que ser deixado claro para esse noivo, que essa noiva tem problemas na área espiritual, que não é uma mera questão de criação, não é uma questão de psicologia, não é uma questão, enfim, social, é uma questão espiritual. Então é importante bater nesse ponto e dar enfoque aos outros, mas esse é o ponto principal. E a gente tira o foco dos pais. Por quê? Quando a gente fala de herança,
a gente coloca muito a culpa dos nossos pecados responsabilizando os nossos pais. Minha família tem essa tendência e tal. Sou uma vítima. Então, né? coloca como se fosse uma vítima, como se não tivesse fugir, tinha que fazer todo um ritual para quebra de maldição, a oração, esse tipo de coisa. E a Bíblia ela não traz nenhuma referência de que precisa fazer uma quebra de maldição, alguma coisa nesse sentido. Então, a gente precisa olhar para aquele fundamento lá do início da queda do homem. A gente tem que olhar para esse homem que ele caiu. Ele é pecador, independente da atitude dos pais deles ou não. E aí, como ele sendo pecador e sendo um pecador regenerado em Cristo, ele vai ter uma conduta de honra com seus pais totalmente diferente de quem não tem a Cristo como seu Salvador. Tudo claro até aí? Alguma dúvida? A gente vai percebendo os pontos principais e assim, a gente vai vendo o peso de cada lição, né? É importante, a gente tem um grupo aqui grande, cada um tem sua afinidade, então na hora da escolha de quem vai ministrar, quem vai apresentar cada lição, é importante o casal se identificar com esses pontos principais. Por exemplo, esse é um ponto importante que você vai trazer pai, mãe, relacionamento de paz, traumas. Então, quem for ministrar essa aula tem que se sentir à vontade com esse tema. Por exemplo, eu não tenho um relacionamento bom com meus pais, né? Eu estou trabalhando isso. Eu tenho essa dificuldade. Eu vou ministrar essa lição. Pode ser bom, porque eu vou ser tratado também, excelente. Mas isso tem que ser bem pensado, isso tem que ser bem estudado, porque você vai ter que passar essa segurança, você tem que passar essa clareza, você tem que passar essa comprovação bíblica do que você está falando. Então, se você talvez tenha dificuldade com alguma coisa referente a uma lição como essa, por exemplo, é importante repensar se é melhor você assistir a lição ou se você ministrar a lição. Só um detalhe. Ok, né? E o último ponto, né? Também, só um detalhe, a gente enfatiza também nessa lição a questão desse relacionamento com os pais, que está lá em Gênesis 2:24, o deixar os pais, né? Esse deixar físico, esse deixar emocional, esse deixar financeiro, né? Geográfico. É importante também bater nesse ponto, porque tem muitos casais que tem questões particulares, por exemplo, a mãe é sozinha, viúva, vai morar junto, ou então pais que têm uma dependência financeira dos filhos, filhos que têm uma dependência emocional dos pais, na busca de resolução de problemas, né? Casais que ainda não são homens e mulheres, né? Ainda estão nessa fase de amadurecimento, né? Então é importante bater nisso para passar para essa outra fase. E esse né? é um ponto bem delicado. A gente já passou por vários cursos, eu acho que vocês já lembram, né, dos pequenos grupos, que eles sempre têm justificativa para não deixar os pais. Então, por isso que tem que ser o confronto mesmo de acordo com a palavra de Deus, e a gente tem que ter sabedoria também para não deixar ninguém triste, né, desanimado, coisa assim, porque há uma cultura também de morar com os pais, de depender dos pais, então, mas a gente não pode deixar passar e sempre confrontar nesse ponto que é um calcanhar de Aquiles para muita gente, tá bom? Então vamos lá para a terceira lição. A terceira lição, ela vem falar sobre vida espiritual, né? Toma. Então, a gente vai destacar o modelo bíblico que cada membro da família deve atender nas suas funções dentro do casamento. E a gente tem que mostrar que essas funções não são meramente uma coisa fácil a se cumprir, mas sim uma batalha espiritual. É o modelo que Deus nos deu, que a gente precisa seguir, né? E qual é esse modelo? O papel da mulher como auxiliadora, como mãe, como submissa, como respeitadora, como boa dona de casa. E do homem com liderança sacrificial, sacerdócio, provedor, protetor. Tal modelo é um espelho de tratamento. A gente tem que mostrar aquela analogia, né, de Cristo com a igreja, de Cristo consigo mesmo, em todas as lições. Aí, quais são as orientações para essa lição? Por ser uma lição que vem falar de papéis, de funções, e a gente vive numa era onde a influência do feminismo é muito forte,
é uma lição que vem confrontar diretamente esse casal, principalmente as meninas. Por quê? Nós fomos ensinadas a sair, né, para o mercado de trabalho, a valorizar essa questão, esse status de estar fora, essa independência. E isso acaba, não que isso seja ruim, isso é uma coisa boa, desde que não prejudique o lar. Mas às vezes o feminismo está tão enraizado na nossa mente, na nossa conduta, na nossa prática, que quando a gente ministra essa lição, é muito difícil para as meninas aceitarem. Da mesma forma, os meninos. A gente tem uma cultura que os homens eles não são estimulados a essa liderança. E com o advento do feminismo, parece que eles ficaram mesmo na posição deles de não tomar a frente, eles foram na onda junto com as mulheres. Então é uma lição que vai ser de bastante confronto para esse casal. Como é uma lição que fala de vida espiritual, é muito importante quem for aplicar manusear a Bíblia. Porque é através da palavra de Deus que o Espírito Santo vai trabalhar nesse coração. Então, quando falar de submissão, abre a Bíblia, mostra, explica como é que Deus apresenta aquele texto, por que Deus fez aquilo. Quando falar de donas de casa, por exemplo, abre a Bíblia, mostra onde está escrito aquilo lá. Então, é uma lição que precisa ser... É uma lição que os noivos são muito confrontados, e esse confronto ele não tem que ficar nas nossas palavras. A gente tem que mostrar biblicamente que esse é o projeto de Deus. Isso que a Karina falou é essencial, porque senão a gente vai cair de novo naquela situação de trazer conselhos, né? Faça isso, faça aquilo e vai dar tudo certo. Então a gente tem que trazer os fundamentos que são bíblicos, a gente tem que mostrar que eles são atemporais. Então, isso aqui Paulo escreveu por causa do contexto, isso aqui era no tempo lá de Israel, não é mais assim. Então a gente tem que confrontar isso, a gente tem que lembrar mais uma vez da autoridade bíblica. E essa é uma lição que tem muito pano para manga, porque cada um desses enfoques você pode extrair de um texto, como a Karina falou. Você vai lá para Tito e vai falar das donas de casa. Aí você vai falar das mulheres como parte mais frágil, você vai falar em Pedro. O homem vivia a vida como um do lar também em Pedro. Só aquele texto de Efésios que você vai falar, Efésios 5, da mulher como submissa ao esposo, como a Cristo, e o marido se entregar pela igreja, se entregar pela esposa, amar a esposa, como Cristo se entregou à igreja, pela igreja, para santificar através da palavra. Só isso já dá uma pregação gigantesca. Mas é aquilo, é a importância dessa lição, é trazer o texto bíblico. Se for necessário, vai ficar a critério, né, da liderança dividir, talvez em partes a lição, mas é importante explorar bastante porque tem muitos textos ricos a respeito desse assunto. Como a Karina falou, é uma temática muito polêmica, tanto pela questão do feminismo, como pela questão da criação, a própria questão do machismo, a própria questão do homem hoje não se vê como líder, como provedor, a questão da responsabilidade do homem como líder espiritual dessa nova casa, porque a gente vai estar ajudando eles a formar uma nova família, e essa família precisa de uma liderança espiritual, e muitas vezes eles não têm noção disso, eles não têm nem essa expectativa, nem a noiva nem o noivo. Então a gente tem que chamar a atenção deles para isso, a gente tem que mostrar a necessidade dessa busca, né, dessa liderança, desse pastoreio. Então, assim, é uma lição nesse sentido pesada, uma lição muito boa de dar, mas é uma lição muito importante, tem que avisar eles com bastante antecedência. Claro que todas são importantes, mas essa ao nosso ver, é uma lição bastante importante no sentido de fazer realmente um esforço para todos virem, avisar com antecedência, chamar bem a atenção deles, trabalhar durante a semana as respostas que eles vão dar, a leitura que eles vão fazer, porque, como a gente falou, tem muitos textos para eles lerem, tem muitas passagens para eles se debruçarem. Então é um momento que vai dar uma evolução muito grande no curso. E por ser uma lição longa, a gente tem a tendência de pensar assim, vamos separar. A mulher estuda o papel dela e o homem estuda o papel dele.
a gente sempre orienta que isso não aconteça. Porque é importante eu entender o meu papel e saber também o papel do Silas, da mesma forma que o Silas. Então, a nossa sugestão, enquanto curso, é que, se não houver esse tempo longo para quem for aplicar, ministrar, fazer essa lição em 2 momentos, porque é muito importante que o casal estejam juntos, recebendo a ministração, para assim não pensar, meu papel é mais difícil do que o dele e tal. E quando eu sou ministrada também em relação ao papel dele, eu entendo até onde vai o meu limite, como Deus planejou, porque isso não é separado, né? Eu não vou fazer só o meu, não estou nem aí para se ele vai fazer o dele. Na prática não é muito assim, né? A gente precisa entender por quê. Porque isso é um reflexo do relacionamento de Cristo com a igreja. Se eu dividir homem e mulher, eu vou aprender só a parte da igreja. Eu não vou aprender o que Cristo fez por nós. E da mesma forma o homem. Então é importante não haver divisão nessa lição. A gente aconselha assim, né? Isso, a gente já falou. Então vamos para intimidade. Opa, aí começa a esquentar, né? Então, essa lição de intimidade, a ênfase é destacar a característica fundamental da sexualidade no plano de Deus é a pureza completa, tanto no tempo de solteiros quanto durante o casamento. Orientações. É comum que esta lição cause um certo desconforto nos casais. Olha, hoje em dia nem sei se mais isso. Tem casal que já está de boa. E a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. O aplicador deve estar atento à reação dos alunos. Isso é importante. Não que a gente queira investigar a vida das pessoas, mas assim, principalmente quem vai trabalhar com a questão de ser padrinho, né, que é a nova roupagem, que você vai ter um casal ali em vista, que você vai observar. Essa lição é muito importante. O jeito que o casal se porta, o jeito que o casal se olha, o jeito que ele se acaricia, vai dizer muito sobre como eles têm enfrentado essa questão da intimidade. Então é importante quem estiver ministrando observar isso. E até um desconforto. Quando a gente começa a lição ela vai falar bem da questão da pureza, principalmente nessa fase do relacionamento deles, né? E a gente percebe, quando a gente começa a ministrar a lição, que aquelas palavras começam a trazer um desconforto muito grande no casal. E quando ele tem problemas nessa área. Que tem problemas nessa área aqui da pureza, né? E aí vocês precisam estar atentos para não só trazer esse desconforto, mas também trazer o alívio de Deus diante dessa situação. Então, por isso que o aplicador ele deve estar atento às reações dos meninos. Outra coisa, geralmente essa lição começa bem pesada, porque é um calcanhar também para muita gente, a questão da pureza sexual. E depois essa lição ela passa a ser mais leve, quando a gente começa a falar do sexo dentro do casamento, quando a gente começa a falar sobre tirar aquelas dúvidas do sexo anal, sexo oral. Eles já começam a ficar assim, tipo assim, mais curiosos. Aquele peso acaba saindo um pouco. Então a gente precisa ter muito jogo de cintura, muito olhar atento para quem for ministrar essa lição, para o público que está recebendo, né? E como a gente falou, essa primeira parte ela vai tratar de pureza. Mais uma vez a gente traz aquela questão, não é simplesmente faça isso ou faça aquilo, não faça isso ou não faça aquilo. A gente não pode se perder nessa linha superficial. A gente tem que entrar como Cristo entrou. Se você olhar para uma mulher com intenção impura, no seu coração você já adulterou. Então, primeiro é desmistificar aqueles casais que eu não fiz isso com ela, eu não fiz aquilo, meu pai deixa, a gente meu pai deixa, sei lá e tal, meu padrão é outro, e a gente quebrar logo esse perfil de autojustificação. E a outra coisa é porque muitos casais vão levar isso até para dentro do casamento, essa dificuldade de sexualidade, ou de ver a sexualidade como uma coisa ruim, uma coisa suja, ou de repente por eles terem enfrentado problemas dentro da sexualidade antes do casamento, quando chega depois do casamento, eles se sentem culpados, se sentem trazendo um peso, trazendo uma carga. Então, é uma lição bem importante, tem que ser bem direto com eles, tem que ter uma linha, por exemplo, não sei como é que vai ser no curso, se vai ter uma linha de revezamento, de participação
presencial da equipe no momento, né, da administração, mas é importante ser um casal que esteja sempre lá, sendo pelo menos visto ali, participar, sempre participativo com esses casais, para esses casais na hora da administração e na hora do pequeno grupo terem o mínimo de intimidade, digo assim, para não chegar alguém que nunca foi lá e ministrar uma lição dessa que não vai dar muito certo, né? Então procurar ter um casal que já vai ser o que? A quarta lição, que já tem ali ser visto, conversado, Uma puxado do assunto, né? que seja lá uma mínima referência para eles. E né? esse casal, ele precisa ter clareza em comunicar as coisas. Por quê? Existe também uma certa forma de tabu, né? Quando se fala de virgindade, de tipos de sexo, de posições, de pornografia. Masturbação. Se o casal não se sentir à vontade para ministrar essa lição, é melhor não ministrar. Ou se ele for muito, vamos dizer assim, muito polido, muito assim, discreto, a gente também aconselha não ministrar. Por quê? Porque os noivos, eles precisam ter essa afinidade. E eles já têm, muitos deles já vêm de casa com os pais falando assim, não, faz desse jeito e tal, não é aquele jeito assim mais polido. Então precisa de uma comunicação clara, aberta, para que esse casal de noivos possa ter confiança nos ministrantes, tá bom? Beleza, próxima lição, vencendo conflitos. Então, o objetivo é preparar o casal para ter um olhar bíblico diante dos possíveis conflitos a serem enfrentados durante o casamento. A gente precisa mostrar para eles que o casamento deles não vai ser feliz para sempre, porque nós somos pecadores, voltando lá para aquele conceito inicial, porque nós somos pecadores, são dois pecadores morando juntos, mesmo que vocês tenham todas as técnicas, sejam pessoas super educadas, sejam pessoas super comunicativas, vai ter um momento que o casal vai entrar em conflito. E eles precisam superar esse conflito, onde o foco dessa lição é o perdão. 2 lições falam muito sobre o perdão. A primeira é relacionamentos. Por quê? Porque a gente vai falar sobre vários tipos de relacionamentos e o foco principal de todos os relacionamentos é o perdão. A gente não vai conseguir se relacionar com ninguém, com os nossos amigos, ou principalmente com o relacionamento com os pais e sogros, sem o perdão. O perdão é o foco principal dessa lição também. Mas na lição de conflitos, principalmente, também é o perdão. Então, 2 lições a gente vai tratar sobre o perdão. Então é importante quem ministrar a lição de relacionamentos está alinhado com quem vai ministrar a lição de vencendo conflitos, para que não haja uma sobreposição dos assuntos. Como a Karina falou, a questão do perdão ela é importante naqueles relacionamentos anteriores ou com os sogros, sim, é muito importante, mas focado na questão da honra, focado na questão de eliminar traumas, né, de fechar o passado, de tipo assim, virar a página. Essa lição de vencendo conflitos não, ela é uma lição para o agora, para o relacionamento dos dois, para quem é mais egoísta, para quem tem mais dificuldade, é orgulhoso de pedir, para a forma de pedir perdão, o que significa o perdão. Aí a gente também vai ter vários textos bíblicos, como a gente pega noivos, mas ela fez isso, ela fez aquilo outro, a minha mãe fez isso. E a gente ministrar o quê? O perdão dentro do casamento dentro do casamento em relação à paz, em relação a outros relacionamentos, ele é uma forma de glorificar a Deus. Então, se você vê o seu casamento como a coisa mais importante do mundo, você não tem por que me preocupar do meu pai ter feito isso, meu pai ter feito aquilo, a minha mãe ter me magoado. Eu vou me relacionar bem com a Karina. Mas se você percebe que o seu casamento ele é apenas uma pedrinha nessa areia, nesse mar todo, você vai perceber que a função do seu casamento é glorificar a Deus, é você dar um bom testemunho. Então você vai ser impulsionado a demonstrar esse perdão pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu sogro, como forma de testemunho. E aí quando chega nessa lição do Vencendo Conflitos, abordar, como a gente tem várias parábolas, como aquela do rei que perdoa uma grande dívida de um servo, e esse servo não quis perdoar a dívida pequena do seu servo. Então a gente tem várias formas dinâmicas de apresentar essa questão do perdão
porque ela é o enfoque principal dessa lição de conflitos. Mas a gente também vai falar sobre comunicação saudável e tudo. A questão toda dessa lição é que a gente tem que ter cuidado com as receitas. Tipo assim, para você ter um casamento perfeito, você vai fazer isso, isso e isso. Vai se comunicar assim, assim, assado, vai perdoar. A gente tem que tomar cuidado com isso e sempre levá-los a Cristo. Sempre a gente tem que ter isso em mente. Perfeito. A penúltima lição, finanças. Finanças. O objetivo é apresentar ao casal um modelo de gestão financeira baseado em princípios bíblicos que garantem a adoração somente a Deus. As crianças estão aqui. Somente a Deus. Sustento, conforto, realização de sonhos, fidelidade, liberalidade no sustento da obra de Deus e na assistência aos necessitados. Então, essa questão é uma questão que sempre permeia os casais. Eles têm muita preocupação em relação a finanças. E a gente vai trazer o modelo bíblico de finanças. A gente vai instruí-los, auxiliá-los a construir um orçamento também, mas isso não é o foco principal. O foco principal dessa lição é sempre Cristo. Levá-los a depender totalmente de Cristo. Usar o dinheiro como mordomia que Deus nos deu para gerir. Administrar, né? Sim, e aí como a Karina falou, também um dos enfoques dessa questão, dessa lição, como ela falou de Cristo, é fazer eles refletirem onde eles têm depositado a confiança deles, se é em Cristo ou nas finanças, porque vai ter noivos ali que vão ter uma situação financeira difícil, talvez, isso seja um pouco mais difícil de lidar, mas vai ter noivos também que vai ter uma situação financeira excelente, ótima, mas é sempre importante a gente fazer eles refletirem a questão da estabilidade financeira, se esse tem sido o Deus deles, se esse tem sido o porto seguro deles, ou se tem sido Cristo. Outra questão importante que vai ter que ser separada é a questão dos conflitos financeiros, como já vai ter uma questão de conflitos, a gente separar, por quê? Porque tem muitos conflitos que vão ser gerados. Cartão de crédito, emprestar dinheiro e tal, que tem a ver com finanças, então saber também alinhar quem for dar, vencendo conflitos com quem for dar finanças, para que não fique tocando nos mesmos assuntos. E aqui é uma questão importante também, fazer eles refletirem a questão da finança a partir da perspectiva bíblica. A finança para você está mais ligada a tesouros no céu ou tesouros na terra? Então, estimular esses casais a dízimos, a ofertas, estimular esses casais a gastarem o tempo deles, principalmente agora que vão casar, vão ter mais tempo livre, não têm filhos, a trabalharem na obra do Senhor, a não simplesmente trabalharem para enriquecer, para viajar, para conhecer o mundo, mas trabalharem, usar o tempo deles para ministrar, para ajudar no curso de noivos, para ajudar outras pessoas. Então, trazer o enfoque. Você está se matando para trazer tesouros aqui para essa terra, onde a traça vem, o ladrão rouba, ou tesouros para o céu. Então, mais uma vez, fazer essa reflexão, saindo do nosso plano horizontal para um plano vertical. E aí vem a última lição. Por que a gente colocou conhecendo um ao outro no final e não no início? Porque a princípio pode parecer uma lição introdutória, né? Uhum. Porque eu preciso conhecer antes de passar por todas essas outras temáticas. Nós colocamos conhecendo a um ao outro no final porque ele traz as 5 linguagens do amor. E as 5 linguagens do amor não tem nenhum fundamento bíblico para elas. É um assunto muito legal, que facilita no conhecimento um do outro, mas a Bíblia ela não traz nenhum fundamento que diga que o ser humano ele precisa de 5 linguagens para se manifestar o amor. E apesar de tudo isso, a gente permaneceu, apesar do nosso curso ser fundamentado biblicamente, a gente permaneceu essa lição porque a gente acha interessante, é uma lição descontraída e por isso que ela foi para o final. Mas nessa lição, ela não é só uma lição legal, descontraída, ela traz alguns conceitos bíblicos. E quais são esses conceitos bíblicos dessa lição? A questão do amor e do respeito, né? A diferença é que o homem ele quer ser respeitado e a mulher quer ser amada. Isso sim, isso tem fundamento bíblico. Então, é sempre interessante a gente mostrar isso quando a gente for ministrar. Por quê?
Porque às vezes o casal se identifica tanto com as 5 linguagens do amor que traz isso como verdade fundamental, absoluta, como se fosse a Bíblia. E exige do outro que ele manifeste o amor dele ao outro. E isso não tem fundamento bíblico. Como se um homem precisasse ser preenchido, né, que as 5 linguagens do amor fala sobre isso, que ele tem um vazio dentro de si mesmo, que ele precisa ser preenchido e esse vazio vai ser preenchido com amor. E traz essas linguagens como se quem tem que preencher esse amor é meu esposo. Se ele não preencher, eu não vou ser completamente plena, satisfeita. E isso não tem nada a ver bíblico, né? A gente sabe que quem preenche a gente é Cristo. E o amor é um serviço, né? Quando eu pensar em amor, eu tenho que pensar em servir o outro, não no outro me servir, né? E essa lição tem esse gatilho, né? Esse gatilho. Então, não que seja pecado a gente trazer essa lição ou achar ou que não é válido o que ela ensina, mas a gente tem que sempre separar o que é fundamentos bíblicos do que não é. E isso não é fundamento bíblico, mas a gente permaneceu na lição para ser uma forma de descontração, deles se conhecerem também, mas que a gente precisa ter claro isso. O que é bíblico nessa lição é a questão do amor e do respeito. E tem a questão também que essa é a última lição. Então eles não vão ter um pequeno grupo depois. Então acaba que essa lição, por ser mais descontração, mais tranquila, ela não vai exigir depois um momento de pequeno grupo, porque teoricamente vai ser a formatura, vai ser o fechamento, né, do momento. Então, se fosse uma lição mais aprofundada, se fosse uma lição que demandasse esse retorno deles, seria uma lição que seria muito prejudicada. Então, a gente escalonou ela para o final, justamente para não ter essa necessidade tão grande de pequeno grupo, né, de ouvir, de retorno, de aconselhamento, né? Bem, gente, o que a gente tinha para hoje era isso. Então, no próximo encontro, a gente vai falar sobre aconselhamento bíblico. E a gente queria ouvir também um pouquinho de vocês. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal, ativem o sininho, por favor, like. Mas a gente queria ouvir um pouquinho também de vocês.